Boa noite a todos os alunos do curso de fotografia. Nesta aula de hoje nós estaremos falando sobre iluminação. Na aula passada nós estávamos falando sobre o uso do flash. Então nós aprendemos como usar o flash incorporado na câmera, que é aquele que, ao acionar o botão de foco, que é o primeiro estágio do botão da câmera, antes do disparo, o flash já levanta em cima da câmera, já se posicionando para o disparo. Já com o uso do flash auxiliar, nós sabemos que o flash ele pode estar usando bateria ou pode estar usando pilhas. Muito normal os flashes auxiliares usarem em torno de 4 pilhas. Esse flash, como foi falado na aula passada, ele pode ser usado desde que o ISO esteja mais alto, disparos consecutivos, tá? Como eu sugeri na aula passada. Por exemplo, na hora do disparo para fotografar uma noiva jogando o buquê no casamento, por exemplo. Então, se você quer aquele momento que ela lançou o buquê, quando o buquê está chegando perto das mãos daquelas que estão esperando ansiosamente para pegar o buquê, então todas aquelas várias fotos, várias expressões, até que a privilegiada venha pegar o buquê, então você vai ter uma sucessão de fotos, são vários disparos. Então o flash externo ele é melhor, por quê? Porque ele não vai estar utilizando a bateria da câmera como o flash incorporado, porque o flash incorporado ele não tem de onde extrair energia, a não ser da bateria da própria câmera. Já o flash incorporado, ele já possui 4 pilhas normalmente, tá? E nesse caso, você vai usar fotos em repetição, ou melhor dizendo, em disparos consecutivos. Então você vai perceber que ele vai acompanhar o disparo. Então a cada disparo que a câmera der, ele vai disparar também a sua luz. Isso é muito importante. Mas isso só vai funcionar perfeitamente, isso você não pode esquecer, por isso que eu estou falando novamente, é que o ISO tem que estar num grau elevado, ou seja, você tem que estar usando o ISO alto, não a ponto de pixelizar a foto, mas o ISO quanto mais alto, menos potência o flash vai ter que disparar em cima da sua foto. Ou seja, ele vai disparar um pulso de luz mais fraco e com isso ele vai recarregar para a próxima foto. Então você tem um número de disparos maior quando você usa o ISO no grau elevado, ou seja, o ISO mais sensível, tá? Então isso é muito importante. Agora nós vamos dar uma ênfase na questão do uso dos iluminadores para a fotografia. Eu mostrei na aula passada que o iluminador ele tem sido hoje uma ferramenta muito importante no trabalho de um fotógrafo. Por que isso? Porque o iluminador ele tem um custo baixo, porque em primeiro lugar ele não tem aquele mecanismo de detecção, de sincronismo com a câmera. Ele não vai detectar o ISO que a câmera está usando, a abertura da lente, ele não vai estar se comunicando com a câmera. Então o iluminador é uma peça que tem um custo mais baixo, porque ele não é um equipamento que trabalha em sincronismo com a câmera, assim como um flash. Por ele ter o custo mais em conta, então isso ajuda muito na hora de produzirmos uma fotografia. Você vai regular manualmente, e como a luz dele é contínua, porque o flash ele tem só um pulso de luz. O flash nada mais é que um pulso de luz na hora exata da sua fotografia. Já o iluminador é uma iluminação constante, é como você
acender a luz do teu quarto, por exemplo. A luz do teu quarto não fica piscando. Então, ele não vai acompanhar os teus olhos. A cada piscada que você dá, ela apaga e quando você abre os olhos, ela acende de novo. Não. Então ela fica com a luz contínua. A mesma coisa é o iluminador. E o iluminador, ele vai proporcionar uma regulagem facilitada da sua máquina de acordo com a luz que você está usando. Então você tem condições de melhorar a sua produção se você utilizar o iluminador, principalmente quando você está fazendo fotos posadas, que são aquelas fotos que a noiva ela faz pose juntamente com o marido. Normalmente isso acontece após a recepção. Errei. Após a cerimônia. Quando termina a cerimônia, então normalmente o casal vai para um lugar de preferência para realizar as fotos posadas. E é nesse momento que você deve fazer o uso do iluminador. Porque o iluminador ele vai disparar então uma luz contínua. Você pode usar 2 ou 3 iluminadores, você pode usá-los no tripé, você pode ter pessoas para te auxiliar neste momento. E ali você vai usar essa luz e ela vai preencher de forma eficaz a tua fotografia. Um dos detalhes muito interessantes no iluminador é que ele tem um potenciômetro de regulagem. Então você aumenta e diminui a intensidade da luz. Isso facilita muito na hora da fotografia, que você pode regular a sensibilidade da câmera, o diafragma e regular a luz para poder acompanhar a configuração da câmera. E tudo isso você vai fazer manualmente. Nós vamos estar então utilizando o iluminador em um exemplo que eu vou estar passando para vocês. As técnicas que você pode utilizar na hora da gravação. Nós temos várias técnicas para usar a luz. Uma delas é a luz difusa, a outra é a luz direta. Quando você coloca, por exemplo, uma película de papel vegetal na frente do iluminador, você vai provocar uma luz difusa, uma luz suave. Então ela não vai ter aqueles pontos de brilho no rosto da noiva, vai suavizar. A sombra, ela não vai ficar marcando a parede, ela fica mais suave. Por quê? Porque aquele papel vegetal, ele está ali fazendo com que a luz trabalhe de forma suave em cima do alvo. Então é muito importante você utilizar esse recurso. Existem determinados iluminadores que eles vêm com uma placa de acrílico na frente da luz e essa placa ela é totalmente fosca e isso ajuda muito na hora da fotografia ou até mesmo de uma gravação. O fato também da luz estar saindo do iluminador de forma difusa e isso não vai agredir a maquiagem da noiva, não vai criar aquela sombra, é o que nós chamamos de sombra dura, ou seja, ela fica totalmente marcada, definida. Não, ela vai trazer uma luz suave, uma luz agradável. Então nós vamos perceber que a fotografia ela é muito melhor quando você trabalha com a luz difusa. Então nós podemos usar os recursos, por exemplo, se você tem um teto branco, você pode virar o iluminador para cima, né? É importante que você tenha mais de um, pelo menos 2, e você vai aumentar a potência dele. Ele vai então criar uma luz naquele ambiente de forma homogênea, de forma suave. Isso, a sua fotografia vai ter uma qualidade muito melhor. Agora, se você virar, por exemplo, os 2 iluminadores no rosto do casal, o que vai acontecer? Você vai marcar muito, vai definir muito o rosto e vai criar pontos de brilho. São pontos que dá a impressão que a noiva está suada, que a noiva está brilhando, como se ela tivesse passado uma espécie de um óleo no rosto, e o marido também. Muito comum também quando as pessoas estão em pista de dança e ali a pele já está oleosa, eles já exercitaram ali, já suaram. Então isso tudo, quando você usa uma luz direta, que é o que nós chamamos de luz dura,
vai criar esses pontos de brilho, e isso aí vai denegrir a tua fotografia. Ela vai ficar parecendo uma fotografia muito amadora, ou até mesmo uma fotografia defeituosa. Então, nós temos que prestar muita atenção com a questão da iluminação. O flash também, você pode usar o mesmo recurso. Toda vez que você articular ele para o teto, se o teto for branco, é muito bom esse recurso, porque a luz ela vai de encontro ao teto, depois ela vai rebater no teto, ela vai iluminar o ambiente de forma homogênea, não vai dar aquela sombra definida no rosto das pessoas, vai criar uma iluminação agradável, bem distribuída, bem suave. Então, esses segredos da iluminação você deve estar sempre utilizando, tá? Porque é o segredo. O segredo da fotografia é a iluminação. Por exemplo, se você vai tirar a fotografia no dia ensolarado, você percebe que o rosto vai ficar com aquela sombra, às vezes nos olhos. Você precisa usar um rebatedor, você precisa às vezes usar uma sombrinha branca para poder difundir a luz do sol, para ela não pegar diretamente. Tem vários recursos que você pode estar utilizando, mas o principal é que você impeça que a luz chegue diretamente até o teu alvo, porque é isso que faz com que a sua foto fique uma foto amadora ou defeituosa. Para que você entenda melhor a questão da iluminação, nós estamos usando aqui o Buzz Lightyear como o nosso participante, né? Então, nós podemos perceber aqui, se tratando de iluminação, olha a qualidade dessa fotografia. Então nós temos ali o refletor, né, o iluminador, lançando uma sombra terrível ali em cima do Buzz Lightyear. Nós percebemos que ele está com uma imagem parecendo meio estourada, uma sombra projetada à sua esquerda, né? Para quem está olhando para ele seria a sua direita. Então nós percebemos que esta é uma forma de iluminação incorreta, a não ser que você tenha um propósito de criar volume. É diferente, não nesse caso que você precisa ter uma foto de um objeto ou de uma pessoa com qualidade. Então nós percebemos que aonde você coloca a luz e de forma direta, você pode criar uma fotografia com péssima qualidade. Veja que a questão, o ponto da luz, ele trabalha a questão da sombra. Então quando o iluminador está direcionado na mesma linha do alvo, então a sombra ela fica mais escondida, ela projeta atrás do objeto, mas a iluminação continua sendo direta, ela provoca um brilho, né? Como vocês podem perceber, é um brilho exagerado em cima do objeto. E você mudando novamente aqui, ó, a posição do iluminador, você vai dando ali a projeção da sombra, aumentando o tamanho, a direção. Então você tem aqui que realmente prestar muita atenção no uso da luz, porque você pode perceber que de acordo com a posição da luz, a fotografia ela é prejudicada ou ela pode ser então melhorada. Só que a luz direta, no caso que é essa que eu estou utilizando aqui agora, ela não é ideal, principalmente quando você está fotografando pessoas, porque você tem a questão do brilho. Você pode perceber ali, ó, que existe um brilho na estrutura do Buzz Lightyear. Ó, ele tem um brilho ali, tem um brilho no entorno daquele negócio que parece um capacete, né, uma proteção. Então você tem ali uma série de brilhos, e isso acontece exatamente no rosto da pessoa. Por quê? Porque a luz está sendo jogada direta sem o difusor, tá? Então nós vamos agora criar um exemplo
com a luz rebatida. Vocês vão perceber que vai ter uma mudança completa na textura do alvo. Nesse exemplo agora que vocês estão vendo aí, a luz ela está difusa, ou seja, é uma luz rebatida. Nós percebemos agora que houve uma suavidade na textura do alvo. Você pode perceber que a sombra dos braços do Buzz Lightyear ela está mais suave, ela não está aquela sombra projetada de forma muito definida, muito marcada. Vocês podem perceber que ficou mais suave a imagem. Ela tem uma textura mais suave que leva a uma característica profissional. Então, a luz difusa ela é usada principalmente quando você vai fotografar objetos, você vai fotografar pessoas, quando você está fazendo aquele momento das fotos posadas do casal. Então, você vai utilizar esse recurso da luz difusa. A luz difusa é uma luz de qualidade, ela não fere o alvo, ela é suave, ela é uma luz que, como você pode perceber, ela não cria muitos pontos de brilho. Aquele brilho, por exemplo, que tinha no capacete dele, que marcava ali de forma definida, você pode perceber que tudo está suave, não tem aquela marca, aquele brilho forte ali, dando a entender que é uma foto de origem amadora. Pelo contrário, você vê que agora ficou uma qualidade profissional. Então, se você estiver fotografando uma pessoa, é a mesma coisa. Você vai ter o rosto com uma fotografia suave, agradável aos olhos. E é isso que o cliente quer. O cliente quer qualidade. Quanto mais profissional, mais vai parecer, por exemplo, uma foto de revista. Por que as fotos de revista são fotografias que chamam a atenção? Porque elas têm essa qualidade superior, ou seja, sempre luz difusa. Quando é para trabalhar uma sombra, trabalha-se a sombra com qualidade, uma sombra suave. Não é aquela sombra marcante, definida. É uma sombra suave. Como você pode perceber, agora com mais proximidade, você vê os detalhes do rosto com qualidade. Tudo de forma suave, ó. O capacete está suave, as sombras estão suaves. Então você percebe que a fotografia ela está com uma qualidade superior. O que não acontece quando você joga ali uma luz direta. A luz direta ela sempre quebra essa harmonia da fotografia. Ela estraga, ela marca a foto. Ela tira a arte da fotografia e fica aquele negócio parecendo ali uma fotografia amadora. Parece que a pessoa tomou um susto, deu aquele relâmpago no rosto da pessoa e então fica aquela foto de baixa qualidade. Esse iluminador é o iluminador que eu estou usando aqui, rebatendo a luz no teto, criando uma luz difusa. Então eu tenho um teto branco, eu estou rebatendo a luz e ele está me dando essa imagem de qualidade. Esse iluminador, como vocês podem observar, ele é composto de vários LEDs. Ó. Então você vê aqui que a composição dele são vários pontos de LED. E por ser LED, não ser uma luz incandescente, então existe um baixo consumo de bateria, né? A questão dessas abas aqui, vocês não precisam estar preocupados em comprar o iluminador com essas abas, porque ainda que esse iluminador aqui não tivesse essas abas aqui, nós conseguiríamos da mesma forma fazer uma fotografia de qualidade.
Claro que se você tiver a oportunidade de comprar com abas, você vai ter um aproveitamento maior da luz, porque ele vai pegar toda a luz que está saindo para os lados aqui, ó, saindo para os lados, e vai canalizar essa luz rebatida para o seu alvo. Então você tem só um pouco mais de aproveitamento da luz, mas isso não significa que se não tivesse estas abas aqui, você estaria com um iluminador de baixa qualidade. Não é isso, tá? Eu gostaria também que vocês entendessem aqui a questão da regulagem, né? Atrás desse iluminador tem um encaixe para a bateria, como vocês podem observar aqui, ó. Bem aqui, ó, onde eu estou marcando com o meu dedo aqui, você vai encaixar a bateria aqui em cima. E aqui esse botão maior aqui, ó, tá? Esse na verdade é um iluminador da Yongnuo. É o mesmo da marca do flash que eu mostrei para vocês numa aula passada. Então você tem um potenciômetro. Esse potenciômetro você gira sentido horário, ele aumenta a luz, e se você girar anti-horário, ele diminui a luz. Se você aperta, ele liga, se você aperta novamente, ele desliga. E existem algumas regulagens aqui, como vocês podem ver. Alguns mostram o tanto de bateria que tem aqui ainda a ser utilizada. Outros trabalham com a luz mais quente, né? Ou seja, quando a luz está mais amarela, então nós chamamos de luz quente, porque dá impressão de calor, né? Quando nós temos aquela luz mais amarelada. Quando nós temos uma luz mais branca, nós chamamos de luz mais fria. Então alguns possuem regulagem também de luz. Você pode trabalhar a temperatura de cor da luz. Então esse Yongnuo é um bom iluminador. Eu gosto de trabalhar com ele. Não estou aqui defendendo que você tem que ter exatamente essa marca, não, pelo contrário, você deve procurar as características do iluminador de forma que ele vá ali permitir que você faça um bom trabalho. Aqui está a bateria que eu tenho utilizado. Você pode ver que é uma bateria que já tem traços de uso, mas é uma bateria de longa duração. Ela encaixa aqui, ó, no slot da bateria. Então tem aqui os polos do contato. Você encaixa a bateria aqui, muito simples o uso dele. Encaixou a bateria, você vai abrir aqui as abas de reflexão de luz. Abrindo essas abas, você vai então acionar aquele botão e ele vai acender e vai liberar a luz. Aqui você aumenta a intensidade ou diminui. E aqui você tem ele mostrando aqui, ó, como está a intensidade, ó, aqui com os LEDs. Tá vendo? Então aqui você vai regular a intensidade de luz que você vai usar em cima do seu alvo, seja pessoa, seja objeto. E ele tem também essa questão aqui que mostra se a bateria está carregada ou não. Então toda vez que você aperta aqui, ele vai mostrar a quantidade de bateria que você ainda tem para utilizar no seu evento. Então tá aí esse iluminador, é um iluminador de boa qualidade. Eu recomendo. Você pode estar utilizando tanto para objetos quanto pessoas. É um iluminador de altíssima qualidade. Então hoje, com o uso das câmeras de alta definição, e elas são sensíveis à luz, hoje é permitido você usar um iluminador que ele vai provocar uma boa qualidade na fotografia, porque as câmeras se tornaram sensíveis. Então você pode trabalhar com ISO alto, você pode usar um iluminador e sua foto não vai ficar pixelizada, ela vai ficar uma foto de qualidade. Então eu recomendo o uso de iluminadores.
basta nós trabalharmos com eles com técnicas de luz difusa, sempre rebatendo, sempre colocando, como eu disse para vocês, né? Alguns vêm com uma estrutura acrílica aqui na frente, e o acrílico ele é fosco. E o que isso proporciona? Que a luz já sai daqui dele difusa, ela não marca o rosto do cliente. Então você pode estar usando esse recurso que vem já no iluminador. Se ele não tiver, você pode prender, por exemplo, aqui na estrutura. Se tiver essas abas, melhor ainda, você pode usar um papel vegetal, prender com a fita crepe ou o que você achar melhor, e ele então vai fazer um arco aqui na frente. Ou você vai pegar uma folha, vai prender aqui, ela vai dar a volta, e o papel vegetal ele vai impedir que a luz vá diretamente no alvo. Então isso também vai proporcionar uma luz difusa. Mas uma das melhores que nós podemos usar é essa técnica de rebater. Então, se você não tiver o teto próximo para rebater, você vai utilizar então essa questão da folha do papel vegetal. Você pode colocar uma folha, 2 folhas, 3 folhas, o que for suficiente para que haja suavidade no alvo. Então, quanto mais folhas você colocar aqui, mais suave a luz vai ficar. Mas lembrando que todo obstáculo que você coloca na frente, você vai ter que talvez compensar um pouco no potenciômetro ali, aumentando ou diminuindo a luz. Mas é uma boa dica, é um bom recurso, e eu tenho certeza que isso aí vai mudar completamente o seu trabalho. Um dos recursos também muito interessante que nós usamos na fotografia é o uso de tripés. Os tripés eles permitem você fixar tanto a câmera quanto o iluminador em cima deles para ajudar na hora de posicionar quando você não tem uma pessoa que possa segurar o iluminador. Então é interessante você ter 2 tripés ali de luz, e você vai então armar o iluminador em cima do tripé. Lembrando que todo iluminador ele tem essa sapata aí, como você pode observar, ó. Tem uma sapata embaixo dele com uma rosca padrão, que todo tripé de câmera fotográfica ele pode então ser fixado. Então esse tripé, você não precisa comprar o tripé hidráulico que é usado para filmagem. Na verdade, você vai usar um tripé com custo menor, e esse tripé então vai te ajudar a posicionar o seu iluminador de uma forma que vai te ajudar na hora da fotografia. Esse tripé que eu estou usando aqui agora, ele também permite, olha, a articulação, de forma que eu estou aqui, ó, jogando o iluminador, direcionando ele para o teto. Então, no caso de uma luz rebatida, o tripé me ajuda nisso aqui, ó. Eu consigo articular. Ele tem então uma haste aqui, a qual eu regulo a posição da base do tripé, e eu direciono então o iluminador aonde eu quero, ó. Então ele se torna articulável. Eu tenho condições então de trabalhar melhor dessa forma. Então, com 2 tripés e com 2 iluminadores, eu consigo criar então uma cena de luz difusa, onde eu posso estar ali fazendo fotografias, onde eu posso regular com tranquilidade o diafragma, o ISO da câmera, e manter aquela luz constante. Isso vai permitir que o casal, quando ele estiver se posicionando ali para tirar uma fotografia, eu vou ter um padrão de luz. Eu vou estar sempre com uma qualidade boa de luz. Isso também é muito usado quando o casal está tirando foto com os padrinhos, com os pais. Então você posiciona, às vezes tem um hall de entrada, ou então eles prepararam um fundo para que as fotos sejam tiradas. Então você vai
posicionar o iluminador utilizando aí o recurso que eu estou mostrando aí, ó, da articulação, das regulagens, e você vai ter então ali uma iluminação padrão. Todas as fotos vão estar com a mesma quantidade de luz. Na hora do tratamento você não vai ter problema nenhum, porque você vai ter um padrão de fotografia e você não vai precisar ficar regulando o brilho ali através da exposição do Lightroom, por exemplo, muito usado nesse caso. Esse iluminador, por ele ter essa sapata também universal, ela pode ser usada ali onde se encaixa o flash auxiliar, que é o flash que você coloca em cima da câmera. Então aqui nesse caso, o iluminador ele foi colocado em cima da câmera. Nesse caso, nós utilizamos esse iluminador da seguinte forma: quando ele está em cima da câmera, você não vai jogar a luz direta no alvo, mas o que você pode fazer? Você pode colocar aquele papel vegetal aqui nessas abas, ou então diretamente na moldura ali em torno dos LEDs do seu iluminador, e você vai estar criando então uma luz difusa. E se o seu iluminador já tiver também aquele acrílico acoplado, você vai poder utilizar ele dessa forma em cima da câmera, como vocês estão observando aí, e ele vai provocar um preenchimento no rosto do casal ou da modelo, da pessoa que você estiver fotografando. Então você vai ter dois iluminadores, né, um à direita, outro à esquerda, bem posicionados no ângulo correto, e esse então vai estar sendo usado para jogar a luz difusa diretamente no rosto do cliente, ali com uma proteção, com papel vegetal ou com aquele acrílico fosco, de forma que você possa preencher com luz ali para dar uma definição melhor de acordo com o propósito que você está fotografando. Então você tem esse recurso, porque ele pode estar ali sendo colocado em cima da câmera com essa sapata aí que eu estou mostrando para vocês. Onde é para colocar o flash, você pode colocar o iluminador. Como vocês observaram, a iluminação ela é fundamental na fotografia. Então vocês devem sempre lembrar que é necessário regular a intensidade de luz, regular a sensibilidade do ISO, a abertura do diafragma. Lembrando que a abertura do diafragma provoca uma foto com uma profundidade curta. E se você fechar o diafragma, você tem uma profundidade de campo longa. A profundidade curta é aquela que logo atrás do alvo ou à frente do alvo que você está fotografando e já está ligeiramente desfocado. Então nós temos que prestar atenção sempre qual é o resultado final que você quer provocar, qual é o objetivo da fotografia que você está fazendo. É uma fotografia artística? É uma fotografia que você precisa mostrar definição? É uma fotografia que você precisa jogar uma luz direta? Ou é uma fotografia que você precisa usar uma luz difusa, que é a luz rebatida, que é a luz com aquele acrílico fosco na frente, ou com um papel vegetal, algo que possa ali provocar uma iluminação suave. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Nós estamos então finalizando esta aula. Eu espero que todos vocês tenham guardado cada informação, porque tudo isso é necessário para que você tenha um resultado final de qualidade. E eu espero vocês na próxima aula.